Ah, Então tá bom, vamos começar. Senão a gente não sai daqui hoje, gente. Muitas coisas para falar. A gente viu ontem o ECG e o infarto, agora são todos os outros temas. E aí, assim, são menos slides, é menos coisa para falar de cada tema, entendeu? Porque cada um corresponde a uma aula. Os de ontem eu juntei um combo, assim, várias aulas num tema só, então por isso que ficou gigantesco cada assunto. Mas esse é mais tranquilo, porque dá para separar as coisas na cabeça melhor. Então, vamos começar falando da dissecção da aorta. A dissecção da aorta, o que corresponde, então? Qual seria o conceito de dissecção de aorta? Na verdade, se trata primariamente de um defeito na camada média do vaso. Então, a aorta é uma artéria elástica, ela tem três túnicas. A íntima, que é a mais interna, a intermediária, que é muscular, que tem a vasa vasorum, que é importante na fisiopatogenia, e também tem a camada mais externa, que é a adventícia. Então, são essas três camadas. Para iniciar a patogênese da dissecção, o problema inicial está na média, na vasa vasorum, que são os vasos dos vasos da camada média. E aí, essa camada média doente vai predispor uma laceração da camada íntima. E aí, essa laceração da camada íntima vai gerar uma luz falsa. Então, o sangue começa a percorrer um caminho, uma luz falsa, que fica entre a camada íntima e a média. E aí, isso então é a definição da dissecção. Certo? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Os fatores de risco para acontecer a dissecção. Então, primeiro, 65% das dissecções acontecem na aorta ascendente. Depois, em segundo lugar, 20% é na descendente, 10% acontecem no arco da aorta e os 5% restantes na aorta abdominal. Quais os fatores de risco para acontecer dissecção? Todos esses. Eles são relacionados ou um aumento do estresse na parede da artéria ou anormalidades genéticas, anormalidades que vão afetar a camada média, igual eu tinha falado. Então, são eles hipertensão, aterosclerose, síndromes genéticas que estão associadas a defeitos de colágeno, tipo Marfan, Ehlers-Danlos, a Takayasu, que é uma vasculite, né, reumato, tá chegando. Acho que vai precisar de uma revisão também, se vocês toparem, para reumato, enfim. Sífilis terciária, cardiopatias congênitas, uso de cocaína também predispõe. É mais comum em homens negros, e a média de idade é 60 anos, mais ou menos. Aqui nessa tabelinha, tem os sinais e sintomas de acordo com o tipo de dissecção, que é a parte mais importante que já já a gente vai falar. A maioria dos casos vão cursar com uma dor torácica ou dorsal, né? Ela pode se irradiar para o dorso. É considerada, na maioria das pessoas, a pior dor da vida, ela é lancinante, tem início súbito. E outra coisa que é importante, assim, que quase, não é patognomônico, mas é bem característico de dissecção de aorta, embora não seja 100% dos casos que vão apresentar isso, é a questão dos pulsos. Os pulsos, eles são assimétricos, então, você vai palpar os dois pulsos radiais e vê que eles estão diferentes uns dos outros, porque teve a dissecção. Então, isso é bem característico. É uma dor que é diagnóstico diferencial com infarto, e aí você palpa o pulso, aí você já te remete mais a uma dissecção do que ao infarto mesmo. E, inclusive, além da diferença de pulso, tem a diferença de pressão. A pressão sistólica pode chegar mais ou menos a 20 milímetros de mercúrio diferente de um membro para o outro. Os exames que pode fazer, o ECG, né, é um diagnóstico diferencial de infarto, igual eu falei, só que na dissecção
ele vai vir ou normal ou com algumas alterações inespecíficas. Em uma minoria dos casos, 5% pode ter um supra de parede inferior. E isso acontece porque a dissecção ela pode acometer a coronária direita, então a pessoa acaba tendo infarto e tenha por causa da dissecção. Então, isso é mais raro, mas pode acontecer. No raio-x, você tem um alargamento do mediastino, mas em 30% pode estar normal esse raio-x, não mostrar nada. O diagnóstico, de fato, vai depender dos critérios de estabilidade do paciente. Então, se ele tiver estável, você faz uma angiotomo. E se ele estiver instável, você faz um eco ou transtorácico ou transesofágico. O transtorácico, ele avalia melhor as dissecções da artéria aorta ascendente. Já o transesofágico é mais da porção torácica da aorta, certo? E não está aqui no slide, mas outra coisa, assim, é que esses são os exames que são mais realizados na estabilidade, na instabilidade, igual a gente falou. Mas se por um acaso perguntarem qual seria o padrão ouro, assim, o melhor exame, mesmo que ele não seja muito realizado, é a ortografia, é o padrão ouro, tá? Mas na prática, ou o angio-TC está estável, ou o eco, se tiver instável. Aí aqui que vem o slide principal desse tema, é saber essa classificação aqui. Duas classificações, na verdade, Stanford e DeBake. A classificação de Stanford, ela é mais tranquila, ou é tipo A ou é tipo B, tem que saber isso, tá? Pelo amor de Jesus. Então, a tipo A, ela acomete a aorta ascendente. Não importa se fica restrita, ascendente, se pega o arco também, ela tem que acometer a ascendente. Aí, depois, as outras porções, depois a gente vê, entendeu? Elas podem ou não estar acometidas, mas o que importa, que é Stanford A, tem que ter a ascendente comprometida. E a tipo B? A tipo B não pode ter a ascendente acometida, então pode acometer a descendente, o arco, os dois juntos, mas não pode acometer a ascendente, certo? E o debate? O debate ele é um pouquinho mais chato, tem o debate tipo 1, 2 e 3. O tipo 1, ele vai ser aquele que eu tenho acometimento da ascendente e mais alguma outra porção, pode ser o arco e ou a descendente. Então, seria essa a classificação. Tem que envolver a ascendente e outra região. O tipo 2 de debate é aquele que eu tenho o acometimento só da ascendente. Seria esse o tipo. E o tipo 3 é o Stanford B, é literalmente igual, porque não pode acometente, certo? Pode acometer o arco, a descendente, mas a ascendente não. E aí, nessa tabelinha aqui de baixo, então, corresponde. O Stanford A, ele pode ser ou debate 1 ou 2. Lembrando que acomete a ascendente, Stanford A, debate 1 acomete outras porções além da ascendente, debate 2 só ascendente mesmo. E o Stanford B, que não acomete a ascendente, é literalmente igual ao debate tipo 3. Então, só tem essa possibilidade. O mais comum é o Stanford A, do tipo debate 1, é 60% dos casos. Isso daqui tem que saber, é bem importante. Quanto ao manejo do paciente, ele chega aí com essa dor lancinante que irradia para o dorso, tem os pulsos assimétricos, diferença da pressão. Beleza, fiz ou o eco ou a angio-TC, vi que tem a dissecção. Como que você maneja esse paciente? O controle de dor é bem importante você fazer com morfina, diferentemente do infarto, que às vezes é meio controverso, meio difícil falar de analgesia para infarto, porque acaba sendo um marcador evolutivo importante para a gente, né? Um critério de reperfusão, melhora da dor, né? A questão da dor no infarto. Aqui, na dissecção, eu tenho que deixar esse paciente sem dor, não tem controvérsias associadas, entendeu? Então, morfina, beta-bloqueador e vasodilatador. E é nessa sequência, beta-bloqueador primeiro
e vasodilatador depois, para não dar uma taquicardia reflexa, digamos assim. Então, primeiro o beta-bloque, depois vasodilata. Aí a conduta definitiva mesmo vai depender da classificação. Todas as dissecções do tipo A, ou seja, envolveu A ascendente, vai ser sempre cirúrgico. Isso é uma regra, basicamente. Secção tipo A, Stanfordiana, ou seja, acometeu a ascendente, seja de maneira isolada, que é o DBIC2, ou seja, com outra região acometida também da aorta, que é o DBIC1, eu vou ter que ir para cirurgia nesses casos. Já para a dissecção do tipo B, que não acomete a ascendente, a gente vai poder ter uma conduta conservadora, mas exceções de quadros mais graves podem necessitar da cirurgia, que é tipo rotura ou iminência de rotura da aorta, isquemia visceral ou de membros, uma dor refratária, tudo isso vai indicar a cirurgia, mesmo não acometendo a ascendente, certo? E com isso, terminamos a primeira parte. Síncope. Houve boatos que não iria cair, mas não custa nada falar, né? 2 slides de síncope. Vamos falar rapidinho. Síncope corresponde à perda transitória de consciência devido a uma hipoperfusão cerebral. O mecanismo é sempre esse, é uma hipoperfusão cerebral sempre que causa a síncope. A síncope, característica dela, ela tem um início rápido, ela tem curta duração e tem uma resolução completa e espontânea. Isso é super importante, porque se não tiver essas características, não é síncope, são outros diagnósticos diferenciais. A fisiopatologia da síncope, ela pode ser devido a esses 3 mecanismos aqui. Ela pode ser reflexa ou neuromediada, por hipotensão, intolerância ortostática, ou uma síncope cardíaca. A grande maioria delas vão ser esses 2 primeiros aí que eu coloquei, essas 2 primeiras bolinhas. E uma minoria, ainda bem, é de síncope cardíaca, que seriam causas malignas que exigem uma intervenção mais importante. Então, falando sobre a síncope reflexa ou neuromediada, que é essa primeira. Ela se deve a um reflexo cardiovascular alterado. Pode ser por uma vasodilatação, uma cardioinibição ou um mecanismo misto, certo? Então, é um reflexo alterado. E na maioria das vezes, esse tipo de síncope, reflexo ou neuromediada, ela tem um gatilho específico. Então, dentro dela, a gente vai ter a vasovagal, hipersensibilidade do seio carotídeo e atípica. Então, dentro da reflexão neuromediada tem esses 3 subtipos. A vasovagal é a mais característica, ela que tem os gatilhos mais evidentes. Então, é aquela pessoa que tem a síncope quando fica estressada, quando está muito tempo de pé, no calor. Tem gente que tem síncope para urinar, para defecar, são todas situações estressantes que acabam ativando um reflexo vasovagal anormal. E geralmente, para o reflexo vasovagal, a pessoa tem os pródromos, então ela sabe que ela vai ter a síncope, ela começa a ter náusea, palidez, sudorese, zumbido, alterações na visão antes de ter a síncope propriamente dita. O outro subtipo é a hipersensibilidade do seio carotídeo, que o trigger, o gatilho, vai ser a estimulação mecânica mesmo do seio carotídeo no pescoço, e aí essa pessoa sofre a síncope. É um outro tipo de hipersensibilidade. E tem as formas atípicas, que você não encontra com tanta facilidade os gatilhos, mas o mecanismo é neuromediado também. Como segundo mecanismo, nós temos a hipotensão ou intolerância ortostática, que pode ser uma hipotensão postural. A definição é quando você tem a diferença de pressão da pessoa deitada para a pessoa em pé, mais que 20 milímetros de mercúrio na sistólica, ou mais que 10 milímetros de diferença na diastólica. Isso é o diagnóstico da hipotensão postural, que é bem frequente também.
Pode ser outro mecanismo por desautonomia, então são pacientes que têm doenças crônicas, tipo Parkinson, em que eu tenho uma perda do tônus vascular, e também a síndrome postural ortostática taquicardizante, é outro subtipo de hipotensão ou intolerância ortostática. E por fim, essa daqui que é a síndrome cardíaca, que são a minoria dos casos e se devem a causas malignas, arritmias, cardiopatias estruturais. É a minoria e é grave. Geralmente, quais são os indícios que te fazem pensar em uma síncope cardíaca de causa maligna? É aquela síncope que não tem pródromo, então ela vem literalmente do nada. A pessoa ela tem síncope deitada ou sentada, então já tira aqueles gatilhos lá de ficar muito tempo em pé, de hipotensão ortostática. Então, é uma síncope da pessoa deitada, sentada, né? Já não é muito comum, é anormal. E uma outra característica é que ela pode vir durante o pico do exercício físico. Se ela vem após o exercício físico, ela pode ser reflexo neuromediado, é um mecanismo comum, é um gatilho comum. Mas se ela vem durante o exercício físico, aí já te remete a causas ruins, a causas cardíacas. Para você fazer o manejo, você pode usar vários scores, tem o de São Francisco e tem esse daqui que é o OESIO, eu não sei se fala assim, mas dependendo da pontuação dos scores, aí você vai ter a conduta, essa pessoa vai ter uma chance maior ou menor de mortalidade em um ano, e aí você pode ou tratar ambulatorial ou internar. Então, os fatores de risco nesse score: o ECG alterado, uma história de doença cardiovascular, ausência de pródromos, lembra que é um fator ruim, e a idade mais avançada, acima de 65 anos. Se você pontuar, quanto mais pontos você fizer, pior. E aí, se a pessoa tiver 2 ou mais pontos, é indicativo que você tem que internar ela para investigar uma possível causa maligna. Quais maneiras você usa, então, para fazer essa investigação? Um eletro. O eletro ele vai positivar em uma minoria dos casos. Em 10% dos casos eu vejo alterações no eletro. Mas se elas existem, é muito provável realmente que seja uma causa cardíaca. Teste de esforço, o Holter, o tilt test, que é um exame muito maluco, que deixa a pessoa presa assim e vira ela de ponta cabeça para provocar a síncope, o estudo eletrofisiológico e também um monitor de eventos implantável. Pode ser utilizado naqueles pacientes que sofrem de síncope bem esporadicamente, então é difícil você pegar esse episódio de síncope na pessoa. Então, você monitora ela por bastante tempo através desse implante. Aí, com relação ao manejo, você fez o score, você fez os testes diagnósticos, para o manejo depende da causa, então. As causas benignas, que são as principais, você vai fazer o mesmo tratamento, basicamente, para todas essas causas benignas, que é hidratação, dieta, assim, é claro que com limite, né? Mas aumentar um pouco a oferta do sal, usar meias elásticas, fazer o tilt training, que é você ficar de pé apoiado numa parede por 40 minutos, todo dia, para você, tipo, treinar o seu cérebro, para você não ter mais síncope, isso é o tilt training. Manobras de contrapressão, tipo, cruzar as pernas e apertar, ou fazer assim com o braço, e aí uma mão puxando a outra, que são manobras que evitam a pessoa de ter o episódio de síncope. Fludrocortisona, aí os remédios eles vêm para casos mais refratários, fludrocortisona, midodrina, beta-bloqueador e SRS também. E já as causas cardíacas malignas, aí depende dessa causa mesmo, você tem que tratar o distúrbio maligno dessa pessoa. E para finalizar, lembrar que é um importante diagnóstico diferencial a síncope da convulsão. Por exemplo, na convulsão, você costuma não ter os gatilhos que são comuns na síncope. Na convulsão, o retorno da pessoa costuma ser mais difícil, ela volta da convulsão
confusa, meio com, tipo, um rebaixamento de consciência, assim, enquanto que na síncope a gente falou, né, que a recuperação é rápida e espontânea. A pessoa volta normal, assim, como se nada tivesse acontecido. E também na convulsão existe maior porcentagem de liberação esfinteriana do que nos episódios de síncope. Então, são esses alguns dos fatores que fazem a gente pensar em convulsão ou em síncope para fazer o diagnóstico diferencial. Certo? Com isso, acabamos síncope também. Tá indo muito rápido. Não, Rafa, tá tranquilo. Então, belezinha. Qualquer coisa vocês gritam. Vamos falar agora de hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial, o diagnóstico dela, tem essa tabela aqui, né? É importante a gente saber esses valores. A PA ótima, seria a antiga definição de PA normal, ela é menor de 120 por 80. Aí a pré-hipertensão vai de 130 a 139, a sistólica, e a diastólica e ou diastólica 85 a 89. Aí até aí beleza. Aí depois da pré-hipertensão já começam os estágios, 1, 2 e 3. E aí você grava aqui a sistólica, você vai saltando de 20 em 20 e a diastólica você vai saltando de 10 em 10 para fazer a tabela. Então, hipertensão estágio 1, 140 a 160, basicamente, e a diastólica de 90 a 100. Então, um intervalo de 20 na sistólica, de 10 na diastólica. Estágio 2, 160 a 179, a sistólica, diastólica 100 a 109. E a 3, maior que 180 por 110. Aí o diagnóstico, então, para você definir uma hipertensão, seria o grau 1. Então, o mínimo é 140 por 90. E ou, né? Lembra que tem essa pegadinha. Pode ser só uma hipertensão ou isolada só da sistólica, ou da diastólica, ou pode ter as duas combinadas elevadas, né? Então, e ou sistólica e ou diastólica. E aí, para você fazer o diagnóstico, essa pressão ela tem que estar elevada em 2 ou mais consultas. E para cada consulta, você mede a pressão 3 vezes, fazendo a média das 2 últimas aferições. Então, assim, na prática, não sei se muita gente faz isso, mas a teoria é essa daí. 2 ou mais consultas, cada consulta 3 ou mais aferições. E uma exceção a essa regra aí de ter que esperar o número de consultas, né, é quando é uma hipertensão grau 3, que aí você já pode dar o diagnóstico assim na primeira aferição, na primeira consulta, se a PA já tiver 180 por 110, você já fala que é um hipertenso, no caso grau 3. E outra exceção é quando eu tenho uma PA acima de 140 por 90 aferida naquela consulta, e eu faço o risco cardiovascular da pessoa, que já eu vou falar melhor, e ele dá alto. E aí, nesses 2 casos, então, estágio 3, ou uma hipertensão com risco alto, eu já posso definir o diagnóstico mesmo, não precisa esperar, não precisa fazer aquela monitorização, mapa, MRPA, etc. Aqui nessa tabelinha da esquerda tem alguns conceitos. Primeiro, aqui nesse horizontal, nesse eixo horizontal, digamos assim, a gente tem a PA monitorizada na casa da pessoa. Então, aqui o MRPA, ou mapa na vigília, que é quando a pessoa está acordada, você tem um ponto de corte um pouquinho menor do que no consultório, porque você considera que no consultório a pessoa pode estar nervosa, toda aquela coisa. Mas na vigília seria 135, 85, ponto de corte. E quando eu faço o mapa 24 horas, que é quando inclui o sono da pessoa, a gente sabe que durante o sono eu tenho o fenômeno de descenso da pressão. A pressão durante o sono ela tende a cair um pouco, então por isso fica um pouco mais exigente aí esse ponto de corte de hipertensão, 130 por 80
para você falar no mapa 24 horas que a pessoa é hipertensa. E aqui nesse eixo vertical, a gente vai ter a pressão do consultório, que é o padrão 140/90. Então, eu posso ter as 4 combinações aqui dessa tabela. Quando eu tenho uma pressão no consultório elevada, mas em casa ela está normal, é a chamada hipertensão do avental branco. Quando eu tenho uma PA do consultório que está elevada, mas em casa ela está, que eu acabei de falar, né? Deixa eu pensar, tá certo. A hipertensão do avental branco é quando tá em casa normal e quando tá no consultório elevado. Quando tá nos dois casos normal, agora sim vamos mudar esse para esse daqui de baixo, quando nos dois casos está normal, tanto no consultório quanto na casa da pessoa, a pessoa é normotensa, certo? Ou ela usa remédio para hipertensão, ela tá controladinha, bonitinha. Aí vamos aqui para o lado direito, aqui em cima. Quando a pessoa tem em casa uma pressão alterada e no consultório a pressão alterada, realmente ela é hipertensa não controlada. E quando ela tem em casa uma pressão elevada e no consultório a pressão é normal, é menos comum, mas pode existir a hipertensão mascarada. Então, lá na consulta para você ela está normal, mas em casa ela faz hipertensão. É menos comum, mas existe. Aí aqui falando com relação ao risco. O que seria o risco? O risco cardiovascular, ele é aferido através de algumas calculadoras. A principal é a Heart Score. E assim, existem vários parâmetros para você definir risco, mas o que a gente precisa saber mais é o que define um alto risco, porque são eles que a gente tem que se preocupar mais. Toda hipertensão grau 3, independente se tem ou não fator de risco, é uma hipertensão de alto risco, certo? Quais são outros fatores que implicam em alto risco, além de isoladamente ser uma hipertensão do grau 3? Se eu tiver uma hipertensão grau 1 com 3 ou mais fatores de risco, se eu tiver um estágio 2 com 2 fatores de risco para frente, também vai ser alto risco. Se eu tiver o indivíduo diabético com doença cardiovascular instalada, doença renal crônica ou que tenha lesão de órgão-alvo, também, independentemente do estágio da pressão, pode ser um estágio 1, estágio 2, pode ser até um pré-hipertenso, ele vai ser alto risco também, certo? Então, assim, no geral, decore que para ser alto risco, ele tem que ser ou o grau 3 direto, estágio 3 todos, independente do que aconteça, assim, de comorbidade dessa pessoa, ela sempre vai ser alto risco, sendo grau 3, estágio 3. Se ela tiver um ou 2 fatores de risco, no estágio 2 é alto risco, mais que 3 ou mais no estágio 1 vai ser também alto risco. Se for diabético, com lesão de órgão-alvo, doença renal crônica, cardiovascular, independentemente do estágio, também vai ser alto risco. E aí, por que é importante saber dos riscos? Porque dependendo deles, a gente tem metas pressóricas. Quando eu tenho indivíduos hipertensos no estágio 1 ou 2, com risco cardiovascular baixo, moderado, e também na hipertensão estágio 3, a meta é 140/90. Através do tratamento das medicações, eu tenho que atingir valores inferiores a pelo menos isso, entendeu? E, por outro lado, se for um hipertenso grau 1 ou 2, só que com alto risco cardiovascular, aí a meta já é um pouquinho mais rígida, 130/80. Outras considerações é que no paciente com doença arterial coronariana, no paciente diabético e também nos idosos que são rígidos, a meta de pressão vai ser também 130/80.
Aqui, com a doença arterial coronariana, você tem essa meta, de 130/80, só que você também não pode baixar tanto a pressão, a menos que 120/70, por causa do risco de isquemia que essa pessoa tem, se ela já tem uma doença arterial coronariana, certo? E com relação aos idosos, muito idosos, tipo, mais de 80 anos, e também os indivíduos mais frágeis, você é mais permissivo com relação à meta. A meta chega a ser até 160 de sistólica, tá? Então, esses indivíduos, eles não tem problema deixar um pouquinho mais alto a pressão. Então, eu acho que isso é importante, pode cair essas metas aí. Depende do risco, basicamente, da pessoa. Vocês têm alguma dúvida? É bem chato isso daí. Então, definidas as metas, vamos falar dos tratamentos. E aí tem essas 3 situações aí para a gente ver. Nos indivíduos que são pré-hipertensos, alto risco, ou nos indivíduos que são hipertensão grau 1 de baixo risco, que não tem aqueles fatores de risco lá, não tem lesão de órgão-alvo, não é diabético, não tem nada. Para esses indivíduos, você começa por mudança de estilo de vida por 6 meses. Então, deixa a pessoa, se orienta ela certinha, aquilo que a gente já sabe, alimentação, atividade física, aquelas coisas tudo, por 6 meses. E aí, depois de 6 meses, se a pressão do indivíduo não baixar, aí você começa o tratamento farmacológico, com um remédio para esses casos aqui, para hipertensão alto risco, hipertensão grau 1, baixo risco. Aqui está falando que tem menos de 1 minuto já. Quer parar, Rafa, e abrir outra? Beleza, vamos fazer igual Vou pausar então. ontem.